Abra comigo a sua Bíblia, Mateus, capítulo 8, versículo 18. Mateus 8, verso 18. Eu quero intitular essa mensagem hoje, a palavra de Deus, a verdade que muitos não aceitam. Segura. Mateus capítulo 8, versículo de número 18. Todos acharam aí? Vamos ler? Diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, diante do Teu altar nessa noite. Eu te peço, ó Pai, que não venha ser o homem, mas que venha ser o Senhor falando ao coração de cada pessoa, assim da mesma forma que o Senhor tem falado desde o início deste culto, em nome de Jesus. Te pedimos, permaneça conosco, Espírito Santo, fale ao nosso coração, ministre a palavra da verdade que precisamos para continuar caminhando, para continuar fazendo a Tua vontade e te servindo de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, fale comigo, pois o meu coração está aberto, pronto para receber a Tua direção, em nome de Jesus. Pode se assentar. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Eu não quero nessa noite demorar, mas eu quero que você escute, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Eu meditava nessa palavra e Deus trouxe aqui ao meu coração alguns ensinamentos que nós precisamos aplicar na nossa vida, algumas lições que nós precisamos tirar desses dois textos, para que possamos continuar caminhando em nome de Jesus. Lições estas que às vezes confrontam a nossa fé, lições estas que às vezes vão confrontar você diante do que você está vivendo, diante do que você está caminhando. Lições essas que muitas vezes tanto eu como você não aceitamos
que confrontam aquilo que estamos fazendo. E às vezes nós nos colocamos diante de situações e nós vamos nos perguntar da seguinte maneira: Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que estou passando por isso? Por que estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por essa determinada situação? Por que eu estou vivendo essa situação? O texto da mensagem é esse: a palavra de Deus, a verdade que muitos não aceitam. E aqui dentro desse texto existem verdades que talvez muitos de nós não conseguem aceitar. Escute, aqui dentro desse texto existem verdades que talvez você não vai querer aceitar, que talvez você não vai querer concordar com ela, mas eu preciso que você venha aprender para que você possa continuar caminhando. Eu preciso que você venha colocar no seu coração para que você possa ter a certeza de que essas são verdades que vão fazer com que você prossiga, de que essas são verdades que vão fazer com que você continue caminhando, continue vencendo, continue alcançando aquilo que Deus quer para a tua vida em nome de Jesus. Verdade essa que vai abrir o seu entendimento. Verdade essa que vai fazer com que você olhe para a vida e para o mundo com outros olhos em nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Todos nós que estamos aqui conhecemos a verdade. Todos nós que estamos aqui entendemos a verdade. Todos nós que estamos aqui sabemos qual é a verdade que Deus quer que venhamos aplicar na nossa vida. Mas muitos de nós que estamos aqui não concordamos com essa verdade. E é isso que eu quero que você coloque no teu coração essa noite em nome de Jesus. O texto que nós lemos, ele é simples e ele explica tudo. Versículo 18 diz que Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me, desde que os mortos enterrem os seus mortos. Se você observar, você vai ver que Jesus está vindo agora da cura da sogra de Pedro. A história vai dizer que Jesus está vindo da cura do servo do centurião. Jesus não chegou ali por acaso e fez ali aquele milagre, fez ali aquela obra, não. Jesus estava vindo agora de outros acontecimentos, de fatos que já estavam acontecendo, de fatos ocorridos. E por causa disso a Bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia Jesus. E por causa disso a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava ali pressionando, oprimindo ao redor de Jesus. E aqui nós aprendemos a primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite. A palavra está dizendo: Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou aos discípulos. Jesus estava com os discípulos e a multidão estava seguindo Jesus pelos milagres, pelas maravilhas, por aquilo que Jesus já estava fazendo. E os discípulos, como de costume, já estavam seguindo Jesus. E Jesus, quando olha para os discípulos e vê toda aquela multidão, vê todo aquele povo de Jesus, ele queria atravessar o mar, ele queria passar para o outro lado, porque Jesus queria pregar na cidade de Gadara. Jesus queria levar o evangelho para as outras pessoas. E agora Jesus, quando vê aquela multidão que já havia sido impactada, que já havia sido tocada pela maravilha que ele tinha feito, pelo milagre que já havia acontecido na sogra de Pedro, com o centurião, aquelas pessoas já tinham sido tocadas pelo poder de Deus. Bastava o que, pastor? Bastava elas crerem, bastava elas acreditarem. Mas escute, Jesus então olha para os discípulos e fala bem assim: vamos atravessar, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, porque ali nós iremos fazer uma obra também, porque ali nós também iremos fazer com que o evangelho se propague.
E a história vai continuando, e a palavra vai dizendo que naquela hora que Jesus está dizendo com os discípulos, vem o escriba e fala para Jesus o seguinte: Senhor, aonde o Senhor for, eu irei. Aonde o Senhor pisar a planta dos pés, eu vou te seguir. Aonde o Senhor caminhar, eu estarei contigo. E Jesus naquela hora vira para aquele escriba. Quem era o escriba, pastor? O escriba, para você que não sabe, eram homens que estudavam a palavra, eram homens que conheciam Deus, eram homens que tinham conhecimento. Jesus agora não está conversando com uma pessoa analfabeta. Jesus agora não está conversando com uma pessoa que não conhecia de leis. Jesus não está conversando agora com uma pessoa que não conhecia os textos antigos. Jesus está conversando agora com uma pessoa que tinha conhecimento de quem ele era, que tinha conhecimento dos homens passados. E agora essa pessoa que conhecia de lei, que conhecia os mandamentos, que conhecia de Moisés, que sabia toda a história do passado, estava diante de Jesus, estava dizendo para Jesus: aonde o Senhor for, eu vou te seguir. Aonde o Senhor pisar a planta dos pés, eu irei com o Senhor. E Jesus olha para aquele homem, Jesus fala para ele assim: olha, as raposas têm covis, têm onde dormir, os pássaros têm os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, e eu quero que você coloque no teu coração em nome de Jesus. Aquele homem fala para Jesus que ia seguir ele aonde Jesus fosse, porque ele achava que seguir Jesus pelo conhecimento, pelo que ele sabia, pelo que ele tinha aprendido, seria fácil. E Jesus lhe deu uma palavra dizendo para ele: olha, não vai ser fácil, porque o filho do homem não tem onde repousar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte: que existem pessoas que querem seguir Jesus, que existem pessoas que querem fazer parte do reino, que existem pessoas que querem viver ao lado de Jesus, mas querem fazer a sua vontade, querem fazer aquilo que querem viver da maneira que achar melhor. Deixa eu falar uma coisa para você: para seguir Jesus, você não pode viver da maneira que você quer, você não pode continuar no pecado e falar que é de Deus, você não pode continuar se prostituindo e falar que é de Deus, você não pode continuar bebendo e fumando e falar que é de Deus. Para seguir Jesus, tem que ter uma transformação real e verdadeira na tua vida em nome de Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala bem assim: olha, não é porque você conhece, não é porque você sabe de lei, de mandamento, mas deixa eu te falar uma coisa: o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, não é do jeito que você quer, não é do jeito que você pensa, não é onde você quer ir, é aonde o Pai determina. É aonde o Pai determina. Não é sobre aquilo que você quer, é sobre aquilo que Deus determinou. Quantas são as pessoas que estão na presença do Senhor, que querem viver a sua vontade, que querem servir a Deus do jeito que querem andar ao lado de Jesus, fazer aquilo que quer, não porque eu conheço, não porque eu sei fazer, não porque isso, não porque aquilo. Para um pouquinho, irmão. Está na hora de você começar a fazer um auto-resumo da sua vida em nome de Jesus. Não é o conhecimento que vai te aproximar de Deus, não é o conhecimento, não é a posição que você tem que vai te aproximar de Deus, não é o dinheiro que você tem, não é saber falar bonito, não é conhecer pessoas, não é nada disso que vai aproximar você de Deus. O que vai aproximar você de Deus é o fato de você se colocar diante da presença dele, é o fato de você se humilhar perante Ele, de entregar a sua vida verdadeiramente para Ele. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai te aproximar dEle. É o simples fato de você fazer não aquilo que você quer, mas aquilo que Ele determina em nome de Jesus. Aquilo que Ele determina. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. É Jesus dizendo para ele: você está pronto? Você está pronto para verdadeiramente fazer a minha vontade? Você está pronto para verdadeiramente deitar em lugar onde não vai ter colchão? Você está pronto para não ter água? Você está pronto para passar dificuldade? Você está pronto para enfrentar luta? Você está pronto para passar por situações difíceis?
você está pronto para isso? Porque o Filho do Homem não tem lugar aonde reclinar a cabeça. Não é onde você quer ir, é onde Deus manda você ir. Não é onde você quer chegar, é onde Deus já determinou que você chegaria. Não é o que você quer, é o que Ele projetou para você em nome de Jesus. E a história vai continuando. E no meio dessa história, vem um discípulo e fala para ele assim: Senhor, eu estou vendo que o Senhor está aí conversando com esse filho, mas deixa eu falar para o Senhor, tem uma grande multidão, o Senhor está aqui, está parado mesmo, deixa eu ir lá enterrar meu pai. Ele morreu. Jesus olha para aquele discípulo e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Não, deixa eu te falar uma coisa para você. Segue-me. Deixe que os mortos enterrem os mortos. A segunda lição que eu aprendo aqui, irmãos, nessa noite, Jesus fala para aquele discípulo, Jesus fala para aquele homem: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquele homem estava morto, não tinha mais vida. Tem pessoas que infelizmente estão colocando obstáculo para seguir Jesus. Tem pessoas que infelizmente estão arrumando obstáculos lá fora para seguir Jesus. Tem pessoas que estão colocando objeções para fazer a vontade de Deus. Não, Senhor, eu não vou fazer isso porque eu tenho isso aqui para fazer. Não, Senhor, é por causa do meu emprego. Não, Senhor, é por causa da vida que eu levo. Não, Senhor, é por causa da minha família. Não, Senhor, é por causa do meu filho. Não, Pai, é por causa da minha filha. Não é por causa do meu marido. Não é por causa da minha esposa. Não, Senhor, é por causa da situação em si que eu vivo. Deixe que os mortos entreguem seus mortos. Para de dar desculpa. Para. Está na hora de você se posicionar verdadeiramente como um cristão. Está na hora da igreja do Senhor se posicionar de verdade, tomar uma atitude. Tem muitos que querem mudança, mas não fazem nada para mudar. Tem muitos que querem uma vida melhor, mas o que você está fazendo para ter uma vida melhor? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado a Deus para que você tenha uma vida melhor? O que você tem renunciado do mundo para ter uma vida melhor na presença de Deus? O que você tem aberto mão do mundo para você ter o melhor de Deus? Não é só querer o melhor de Deus, não é só desejar o melhor de Deus, você tem que renunciar. A palavra do Senhor diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Renúncia, abre mão, entregar aquilo que não vai levar você a lugar nenhum, para que você possa verdadeiramente voltar o seu coração para Ele, para que Ele possa fazer algo grande na tua vida em nome do Senhor Jesus. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Para de dar desculpa. Aqui tem pregadores, aqui tem diáconos, evangelistas, homens e mulheres que foram chamados para fazer a obra, homens e mulheres que foram chamados para fazer a diferença. Eu pergunto para você: o que você tem feito para o Senhor? Essa é a verdade que muitos não aceitam. É fácil apontar o dedo e falar: fulano pecou. É fácil falar: aquele pastor é isso, aquela pastora é isso, aquele diácono é isso, eles fizeram isso. Mas é difícil olhar para a sua vida e enxergar que não foi só eles que foram chamados, todos foram chamados. Todos foram chamados. É fácil falar que fulano caiu, que fulano fez. Você viu como é que fulano é fraco? Mas e você? E você, crente? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua desculpa? Para falar que não vai fazer, para falar que não vai seguir, para falar que não vai obedecer, para falar que não vai viver, para falar que não tem mais como viver na presença dEle. Qual tem sido a sua desculpa? Essa é a verdade que te confronta.
Não, pastor, eu não consigo abandonar o pecado. Por quê, irmão? O pecado é maior do que Deus? Não, pastor, porque eu não consigo abandonar o vício da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição, da fornicação. Não, por quê? Porque é maior do que Deus. O Deus que você serve é tão fraco assim. O Jesus a qual nós pregamos é tão fraco, irmão, que não te dá força para abandonar o pecado, que não te dá força para sair dessa lama, desse pecado a qual está vivendo. Não, não é Deus que é fraco, não é Jesus que é fraco, é o ser humano. Somos nós, é eu, é você, que não aceita a verdade. É você que, quando é confrontado, prefere abrir mão da igreja, prefere sair da igreja, prefere ir para o mundo do que permanecer, porque você está sendo confrontado. Deixa eu te falar uma coisa: Deus nos colocou aqui para que isso venha confrontar você. Essa palavra veio para confrontar você, para falar para você: você está errado, você está errada. Você precisa verdadeiramente deixar que os mortos enterrem seus mortos. Você precisa verdadeiramente parar de dar desculpa, que não vai fazer, que não vai seguir, que não vai viver, que não vai estar na presença dele por causa disso, por causa daquilo. Não, não é por causa de nada, é porque você não quer. É porque você não quer, porque se você quisesse, o pecado não é maior do que o Deus que você serve. O pecado não é mais forte do que o Deus que você serve. Satanás não tem e nunca terá mais poder do que o Deus que nós servimos. Se ele está dominando, se ele está imperando na tua vida, é porque você está permitindo. Essa é a verdade que te confronta. Não consegue abrir mão do vício, cigarro, bebida, droga, prostituição, fornicação, adultério, mas continua falando que está servindo. Não, está na hora de mudar. A palavra de Deus, a verdade que muitos não aceitam. Jesus quer uma igreja renovada, uma igreja restaurada, mas para que isso aconteça, a igreja precisa entender que o Filho do Homem não tem onde ficar na cabeça. A igreja precisa entender que é para deixar que os mortos enterrem seus mortos. Você tem que seguir ele, não do jeito que você quer seguir, mas do jeito que ele determinou. Você tem que parar de dar desculpa de que não vai servir, de que não vai fazer. Toma uma posição diante dele. Toma uma posição e viva de verdade o evangelho que liberta, que transforma, que salva, que faz a diferença. Viva o evangelho que liberta verdadeiramente. Viva o evangelho que muda. Viva o evangelho que tirou você do pó da lama e trouxe você aqui. Você só está aqui porque ele te trouxe através desse evangelho. Por que não voltar o coração totalmente para ele? Por que não se entregar, irmão? Por quê? O Deus que servimos é mais forte, ele é mais poderoso. Jesus fala: me segue, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Está na hora de você me seguir. Está na hora de você fazer a minha vontade verdadeiramente. Mas deixa eu te falar uma coisa: a história continua, e a história está sendo narrada, e Jesus está ali falando, com os discípulos falando para aquele escriba, e a multidão está em volta de Jesus, e agora a Bíblia está dizendo que os discípulos, juntamente com Jesus, eles chegam ali naquele mar, eles entram naquele barco, eles começam agora a tirar o barco daquele lugar ali, começam a levar o barco para o meio do mar, e a Bíblia está dizendo que então aquele barco vai sendo afastado diante daqueles homens, diante de tudo. E a Bíblia vai falando no versículo 23: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entra no barco, os discípulos entram também no barco. E a história continua: eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo, e os seus discípulos aproximaram, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. A história vai continuando, eles entram no barco, e eles afastam o barco, e o barco vai navegando. Eu cheguei lá no meio, foi uma grande tempestade, e os discípulos se desesperam. E agora? O que
fazer? O que eu vou fazer? Escute, Jesus disse: passemos para outra margem. Jesus falou para os discípulos: entre o barco, vamos atravessar. A palavra que Jesus conhece, a palavra do Senhor foi que eles entrassem no barco para que eles pudessem alcançar o outro lado. E agora eles estão no barco junto com Jesus. Veio a tempestade, veio as lutas, veio as ondas, veio as dificuldades, veio os problemas. Você seguiu, você está fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, eu estou fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, eu estou obedecendo a palavra. Ah, pastor, eu estou fazendo aquilo que a palavra mandou. Deus me chamou, eu estou fazendo, mas a tempestade veio, o problema veio, a luta veio, a dificuldade veio. E agora? E agora? As lutas surgirão, irmãos. Outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos. Escute isso. Mesmo obedecendo a palavra de Jesus, nós iremos passar por tempestades. Mesmo obedecendo a palavra de Jesus, iremos passar por tempestades. Abra comigo a sua Bíblia, deixa marcado aí. Abra comigo em João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. João capítulo 16, versículo 33. Olha o que Jesus está falando. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A ordem de Jesus foi: atravesse. A ordem de Jesus foi: vamos atravessar. Eles obedeceram a ordem de Jesus, entraram no barco, estão atravessando. Agora vem a tempestade. Talvez é o que você está dizendo, pastor. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas veio a luta, veio a tempestade, veio a dificuldade, e agora eu estou fazendo tudo o que Ele mandou. Mas no mundo tereis aflições. A luta vai vir, irmão. A dificuldade vai vir, a tempestade vai surgir. Os discípulos estavam fazendo a vontade de Jesus, entraram no barco, a tempestade veio, a dificuldade veio. Mas por que, pastor, que Ele permite a tempestade? Por que Jesus permite? Por que Ele permite a luta? Por que Ele permite a dificuldade? Porque Ele quer preparar você, Ele quer te preparar para algo maior, para algo melhor, em nome de Jesus. Por que Ele permite a tempestade, pastor? Porque na tempestade, Jesus Ele quer quebrar aquelas pessoas que são orgulhosas. Jesus Ele quer quebrar aquelas pessoas que não têm piedade de ninguém. Porque na tempestade, Jesus Ele quer que sejamos dependentes dEle. Porque na tempestade de Jesus, Ele quer que a minha fé e a sua fé venham ser excelente em nome de Jesus. E a única forma, a única maneira de fazer com que a nossa fé seja excelente é nos preparando, é nos colocando diante da guerra, nos colocando diante do problema, nos colocando diante da adversidade. Eles estavam fazendo a vontade do Pai, mas a tempestade veio, a dificuldade veio. Mas não é porque a dificuldade veio, não é porque a dificuldade surgiu ali que Deus havia abandonado eles. Não é porque eles estavam passando pela tempestade que Jesus havia abandonado, não, pelo contrário. Jesus estava no barco. Agora o que acontece, pastor? Vai depender de você querer que Jesus entre na guerra, na luta, ou querer que Jesus continue ali, de fora da luta, de fora da tempestade. Depende de você. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Permitir que Ele controle o barco, ou você continuar controlando o barco? Entregar o controle do barco na mão de Jesus, ou você continuar controlando, achando que você pode, que você consegue? Você não pode, meu irmão.
É Ele quem te fortalece, é Ele quem te capacita, é Ele quem te prepara, é Ele quem dá habilidades para você, é Ele quem faz você, sabe, pega você, como a palavra do Senhor diz, do pó, do torto, Ele é o necessitado e coloca sentado com o príncipe do seu povo. Mas para Ele fazer isso, você precisa entregar o controle do barco na mão dele. Para Ele fazer isso, você precisa entregar o controle da sua vida. Na tempestade, Jesus quer te preparar. Na tempestade, Jesus quer quebrar o orgulho. Na tempestade, Jesus quer que você seja dependente dele. Na tempestade, Jesus quer que a sua fé seja uma fé eficiente em nome de Jesus. Que você não recue, que você não retroceda. Na tempestade, Jesus quer que você olhe para aquela tempestade e Ele quer que você coloque na mão dele o barco da sua vida, para que Ele possa assumir o controle, para que Ele possa tirar você daquela tempestade, para que Ele possa mudar o curso da sua história. Porque por mais que você diga, pastor, eu estou obedecendo, eu estou passando por luta, aprenda uma coisa: a palavra que Ele deu foi: passemos para o outro lado. Se Ele falou que você vai passar, com tempestade ou sem tempestade, você vai passar, porque foi Ele que prometeu. Foi Ele. Você precisa confiar, você precisa acreditar. Ele prometeu. Confia, permaneça. O que é que os discípulos tinham que ter feito, pastor? Os discípulos tinham que, naquele momento ali, Senhor, assuma o controle. Veio a tempestade, vocês ficaram com medo. Não, vocês têm que ter medo. Entrega na mão dele. Ele fará a obra. Ele fará com que você passe do outro lado. Ele fará com que você alcance aquilo que Ele preparou, que Ele prometeu para você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Mas é preciso que você aprenda. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Pare de dar desculpa. Pare de colocar obstáculo, impedimento. Assuma seu compromisso na presença de Deus. A outra lição: mesmo obedecendo, você vai passar por luta, porque Ele quer te preparar, Ele quer te capacitar, Ele quer te fortalecer, Ele quer quebrar o orgulho, e Ele quer, acima de tudo, que a sua fé seja uma fé eficiente em nome do Senhor Jesus. Amém? Depois de tudo isso, o que aconteceu, pastor? Jesus vem, acaba a tempestade, tira o vento, e a Bíblia fala que isso é uma grande ganância em nome de Jesus. Ele quer fazer com que essa tempestade venha a cessar. Mas você precisa confiar na mão dele. Você precisa entregar, colocar o controle da sua vida na mão de Deus, em nome do Senhor Jesus, para que Ele possa fazer com que a palavra se cumpra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nesta noite tem pessoas que estão passando por situações difíceis, estão enfrentando, meu Deus, momentos de tempestade. Aqui nesta noite tem pessoas, meu Deus, que está como aquele escriba, querendo te seguir, mas querendo te seguir do jeito dela, do jeito dele. Aqui tem pessoas essa noite, ó Pai, que está como aquele discípulo, dando desculpa, querendo, meu Deus, recuar, querendo retroceder. Mas o Senhor, meu Pai, nessa noite nos chamou para que possamos, meu Pai, verdadeiramente colocar a nossa vida em Tuas mãos. Eu oro por essa pessoa que está aqui nessa noite, ó Pai, e nós colocamos, meu Deus, a nossa vida nas Tuas mãos.
E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, assuma o controle, ó Pai, na nossa vida, assuma o controle, ó Pai, das nossas emoções, assuma o controle, ó Pai, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, vai passando com o teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa. Meu Deus, vai alcançando agora, ó Pai, essa pessoa que se encontra aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, essa pessoa que estava tentando te seguir da maneira que ela queria, no pecado, meu Deus, com a vida toda torta, mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa pessoa nessa noite, ela teve, meu Pai, um encontro contigo, ela teve uma mudança de atitude, Pai, ela teve, meu Deus, uma vida nova, uma vida restaurada. Pai, essa pessoa nessa noite, ela não vai dar mais desculpa, Pai, pelo contrário, ela vai assumir o seu compromisso, ela vai assumir, ó Pai, a sua posição diante de ti, ela vai entender, ó Pai, que mesmo te seguindo, que mesmo, ó Pai, fazendo a tua vontade, vai ter dificuldade, vai ter luta, mas é preciso, ó Pai, permanecer firme, é preciso, meu Deus, permanecer firme, para que, meu Pai, o Senhor possa honrar essa pessoa, para que o Senhor possa fazer, ó Pai, o que a palavra do Senhor se cumpra na vida do teu filho e da tua filha, vai passando com o teu poder agora, vai, meu Deus, derramando sobre a vida desta pessoa a tua presença, a tua força, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, manifesta o seu poder nessa noite, de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária, na vida, Pai, do seu filho, na vida da sua filha. Não permita que esta pessoa saia daqui da mesma forma que ela entrou, mas que em nome